bruma que pairava sobre Valfenda não era apenas névoa. Era tempo condensado, memória transformada em véu. Nas trilhas sinuosas que desciam entre os carvalhos dourados e os salgueiros que murmuravam canções esquecidas, uma figura se desenhava na penumbra da alvorada. O cajado de madeira antiga tocava as pedras com reverência, como se conhecesse cada uma por nome. A túnica cinzenta, desgastada pelo tempo e pelas distâncias, balançava suavemente ao ritmo do vento que descia das montanhas. Aquela era a primeira visão que muitos tinham dele, não como herói nem como salvador, mas como parte da própria paisagem. Como se sempre houvesse estado ali, assistindo, esperando, sabendo. Não se anunciava com estrondos ou clarões, não havia exércitos à sua sombra. Tampouco gritos de saudação, apenas o silêncio respeitoso das folhas e a respiração pausada da terra. Era como se o mundo reconhecesse sua presença antes mesmo de qualquer palavra. O povo de Valfenda, ainda que acostumado à grandiosidade dos elfos, olhava com outra reverência quando ele chegava, porque não era a majestade que o acompanhava, mas um eco vindo de tempos tão antigos que nem os próprios anais de Elrond ousavam nomear. Naquele instante, ao vê-lo surgir das brumas, a mente sussurrava um nome que não era aprendido, mas lembrado: Gandalf. E ainda assim, era apenas uma das muitas faces de um ser que não pertencia inteiramente àquele mundo. Valfenda não era apenas refúgio dos sábios, mas também ponto de encontro das lendas. E entre todas, a mais silenciosa era aquela que caminhava com um cajado e olhos carregados de eras. Antes que a Terra-média o conhecesse como Gandalf, antes que os hobbits o vissem surgir por entre colinas com fogos de artifício e histórias, havia um nome sussurrado nas terras imortais, como o eco de um pensamento antigo: Mithrandir. Entre os salões radiantes de Valinor, onde a luz não se derrama como no mundo mortal, mas canta, havia espíritos moldados não de carne, mas de intenção. E entre eles, um maia de olhar profundo e coração hesitante. Não era o mais poderoso, não era o mais destemido, mas havia nele algo que nem os próprios Valar souberam nomear. Uma centelha que unia compaixão e coragem, dúvida e sabedoria. O nome que ecoava nos ventos não era chamado com temor, mas com esperança silenciosa. Era o nome de alguém que talvez pudesse entender a dor dos fracos sem desprezá-los. Nos jardins de Lórien, entre sonhos que ainda não haviam sido sonhados, esse espírito caminhava em silêncio, contemplando os destinos possíveis de um mundo que mal conhecia. A sombra do mundo mortal já tocava os limites de Aman, e os murmúrios dos Valar tornavam-se cada vez mais urgentes. Algo precisava ser feito. O mal antigo voltava a se erguer, disfarçado, renovado. Mas quando a convocação foi feita, e os Istari foram chamados a partir, nem todos responderam com prontidão. Mithrandir hesitou, não por medo de perder-se, mas por temer não estar à altura da tarefa. Porque, diferente dos outros, ele já sabia. Guiar homens, elfos e anões não era um ato de poder, mas de persistência. E ele conhecia a dor de persistir quando ninguém mais acredita. Antes dos contos, antes da fumaça do cachimbo, antes dos salões de Rohan e dos portos cinzentos, havia um ser feito de memória e missão, de luz disfarçada em sombra. Ele desceu à Terra-média não para dominar, mas para andar entre os mortais como um deles. E quando o mundo dormia, os ventos sussurravam seu nome ancestral: Mithrandir, o peregrino cinzento. Há algo que se repete em toda grande jornada, em toda epopeia que atravessa os séculos. No momento em que o mundo parece prestes a se desfazer, quando as certezas cedem lugar ao medo, surge uma figura que não se impõe pela força, mas pela presença. Um velho de olhos profundos, barba longa e voz que parece conter o som de muitas eras. Ele não resolve o conflito, mas aponta o caminho. Ele não lidera exércitos, mas molda corações. E por isso é sempre buscado, não por seus feitos, mas pela sabedoria que carrega no silêncio. Gandalf é a personificação desse arquétipo eterno, o guia, o mentor, a centelha de sentido quando tudo ao redor ameaça o caos. Na mitologia da Terra-média, como em tantas outras, a presença do velho sábio é inevitável, quase natural. Ele surge no momento exato em que a esperança está por um fio, não antes, não depois. Mas por que ansiamos tanto por essa figura? Porque nos dias em que a escuridão se torna mais do que a ausência de luz, ela toma a forma da dúvida, e é nesse abismo interior que o guia se torna necessário, não para dar respostas,
mas para mostrar que ainda existem perguntas certas. Gandalf não trouxe soluções prontas a Frodo, Bilbo ou Aragorn. Ele trouxe escolhas. Ele ofereceu caminhos onde só havia muros. Há uma verdade silenciosa que o velho mago carrega, e ela ressoa em cada alma humana. No fundo, todos queremos acreditar que há alguém que já trilhou as sombras antes de nós, que há uma voz que, mesmo cansada, ainda encontra forças para dizer: siga em frente. Gandalf se tornou o símbolo universal da sabedoria que não se corrompe, da esperança que não grita, mas permanece. Ele é o reflexo de algo que todos precisamos nos momentos de colapso. Não um salvador, mas um guia. Alguém que ilumina o caminho para que possamos andar com as próprias pernas. Ele não teve infância, nem berço, nem laços de sangue em algum vilarejo distante. Gandalf não nasceu. Ele simplesmente surgiu, como um trovão que rasga o silêncio antes da tempestade, como uma estrela cadente que corta a noite para anunciar mudança. Sua existência não foi moldada pelo tempo, mas pela necessidade. Quando os corações dos homens começavam a ceder à escuridão, quando o riso dos elfos já não soava tão puro, e os anões se fechavam em seus salões como em túmulos de pedra, era ali que ele aparecia, não como um deus, não como rei, mas como presença. Em cada era da Terra-média, seu surgimento não era evento, era sintoma. A sombra crescia, o medo se espalhava, e então, nas encruzilhadas onde tudo parecia perder sentido, lá estava ele, o Mago Cinzento, surgindo como se sempre estivesse ali, apenas esperando o momento em que o mundo estivesse pronto para notar sua presença. Não havia grandiosidade em sua chegada, nada de trombetas ou prodígios celestes, mas havia um impacto silencioso, inevitável, porque sua presença transformava os olhos dos que o viam, como se despertassem de um longo torpor. Ao contrário de heróis que lutam para se tornarem lendas, Gandalf era a lenda antes da luta. Sua existência era um sussurro vindo do oeste, um lembrete de que até os grandes poderes podem caminhar disfarçados entre os frágeis. Surgia não para tomar o protagonismo, mas para moldar os protagonistas. Era o catalisador, o trovão antes da batalha, a palavra antes da espada. E assim, mesmo entre aqueles que ousavam duvidar de sua natureza, algo dentro deles reconhecia. Aquele velho de cajado e olhos de tempestade não pertencia apenas àquele mundo. Ele era a própria mudança em forma humana. Quando as muralhas ruíam e os gritos dos homens ecoavam entre os vales como trovões de desespero, havia uma presença que permanecia, não com espadas ou gritos de guerra, mas com um silêncio firme e uma voz que, mesmo sussurrando, fazia calar multidões. Gandalf ficava. Ele não partia como os elfos em direção ao oeste. Tampouco buscava refúgio como os anões em seus salões de pedra. Quando o mundo começava a arder, era ali que ele escolhia estar. Não por obrigação, mas por escolha. Uma escolha que sempre doía, sempre pesava, mas que ele fazia sem hesitar. A verdadeira grandeza do mago não estava nos feitos que os bardos contariam, mas nos momentos em que ele simplesmente permanecia. Quando todos viravam o rosto diante do horror, Gandalf olhava para ele. Quando até os reis vacilavam, ele mantinha o olhar firme, porque sua missão não era vencer as trevas com luzes espetaculares, mas impedir que a chama se apagasse completamente. Era o último bastião da razão quando a loucura se espalhava, o último elo de esperança quando o medo já havia consumido tudo. Sua presença era a lembrança de que ainda havia alguém disposto a acreditar. Essa permanência vinha de um pacto silencioso, um juramento que ia além das palavras, o compromisso com aqueles que não podiam se proteger sozinhos. Por isso ele ficava. Ficava por Frodo, por Théoden, por Pippin, por todos os pequenos e esquecidos que jamais seriam heróis de canções, mas cujo destino moldava o curso das eras. Gandalf era a voz calma entre os gritos do mundo, porque no fundo ele entendia. É justamente nesse silêncio, nesse equilíbrio tênue, que repousa o verdadeiro poder, aquele que transforma o caos em esperança e o medo em coragem. Antes que as estrelas se acendessem pela primeira vez sobre Arda, antes que as grandes árvores de Valinor espalhassem sua luz dourada e prateada sobre os campos sagrados, já existiam os Ainur, espíritos criados pelo pensamento de Eru Ilúvatar, o único. Entre eles estavam os Valar, os mais poderosos, moldadores do mundo, e os Maiar, espíritos menores, mas ainda vastos em essência e propósito. Foi de entre os Maiar que surgiu aquele que os homens viriam a conhecer como Gandalf, mas que, nas terras imortais,
Era chamado de Olorin. Ele caminhava nos jardins de Irmo, nas casas de cura de Este, em silêncio, aprendendo não o poder da guerra, mas da compaixão, da escuta, da paciência. Olorin era um espírito sutil, mais dado à contemplação do que à disputa, mais afeito ao mistério dos sonhos do que aos decretos do trono. E por isso, era um dos mais amados entre os Valar. Ele inspirava os corações dos elfos ainda em Cuivienen, tocando suas mentes com imagens de coragem e sabedoria. Sua influência não era percebida como força, era como um sopro de brisa no calor do medo. Ele não procurava o centro do palco, mas preferia os bastidores da criação, onde os detalhes realmente moldavam os destinos. E mesmo ali, entre os Eternos, sua presença era rara e preciosa, mas havia algo no futuro que nem os mais sábios poderiam impedir. O retorno do mal antigo, agora moldado em um novo corpo, um novo nome. Sauron. O mundo precisava de guias, de conselheiros, não de generais. E assim, quando os Valar decidiram enviar os Istari à Terra-média, 5 Maiar revestidos de carne mortal para resistirem ao domínio do Olorin foi escolhido, não por ambição, não por força, mas por conhecer a dor, por compreender o medo dos fracos, por caminhar entre os mortais como um deles. Ele seria uma presença discreta, mas determinante, um enviado que não carregava glória, mas missão. E essa missão estava envolta em silêncio e sacrifício. Na essência de Olorin, havia mais do que poder, havia propósito. E o propósito não era salvar com milagres, mas despertar a força adormecida nos corações frágeis. Por isso ele veio, não como um deus a ser adorado, mas como um velho a ser seguido. Não como o trovão que destrói, mas como a brisa que guia. Sua chegada à Terra-média não foi o início de uma jornada, foi o despertar de um eco antigo. O eco de um espírito moldado antes do tempo, enviado para mudar o curso da história sem jamais pedir crédito por isso. Na vastidão dourada dos salões de Valinor, onde a luz não projeta sombras, mas revela verdades ocultas, houve um chamado. Não um chamado feito com trombetas, mas com um silêncio que só os espíritos antigos podiam compreender. Os Valar, senhores do mundo visível, haviam pressentido o retorno da sombra, agora não mais como Morgoth, mas como seu mais astuto servo, Sauron. E diante dessa ameaça que se alastrava lentamente pela Terra-média, eles decidiram agir, não com exércitos, mas com emissários. Os Istari, 5 Maiar escolhidos não para dominar, mas para guiar, para inspirar resistência e esperança entre os povos livres. O encontro foi solene e eterno. Manwë, senhor do ar e voz mais próxima de Ilúvatar, convocou os escolhidos à grande assembleia. Lá estavam Curumo, o mais orgulhoso que viria a ser conhecido como Saruman, Elendil, de alma gentil, que os homens chamariam de Radagast, e outros 2, os azuis, cujos caminhos se perderiam no leste. Mas entre eles, havia um que não desejava ir, Olorin. A humildade lhe dizia que poderia falhar. Ele temia o fardo da carne, temia o sofrimento dos mortais, temia decepcionar os Valar e, mais ainda, decepcionar aqueles a quem deveria ajudar. Mas Manwë insistiu, e foi Varda, a Senhora das Estrelas, quem o olhou nos olhos e disse: é por isso que deves ir, porque não desejas poder, e é exatamente isso que os mortais precisam. Naquele instante, o destino da Terra-média foi selado com um juramento silencioso. Os Istari seriam revestidos de corpos envelhecidos, não como punição, mas como limitação necessária. Não poderiam usar todo o seu poder abertamente. Deveriam influenciar com palavras, com conselhos, com exemplo. Seriam guias, não salvadores. Seus feitos seriam pequenos aos olhos dos reis, mas grandiosos para aqueles com olhos para ver. E foi com essa missão que Olorin, agora Gandalf, partiu, não numa carruagem de luz, mas como um velho viajante que atravessa o mar em silêncio para tocar um mundo que ainda não sabia que precisava dele. Ali, entre os Valar, nasceu não apenas uma missão, mas uma promessa de que mesmo quando os grandes poderes se calassem, ainda haveria um velho de túnica cinzenta e olhar firme, pronto para acender uma chama onde tudo parecia escuridão. Na alvorada da missão que mudaria os destinos da Terra-média, houve um instante raro entre os imortais. Um momento de hesitação. Olorin, que viria a ser conhecido como Gandalf, olhou para o mundo mortal com olhos cheios de compaixão.
mas também de dúvida. Ao contrário de Kurumo, que se apresentou com firmeza e ambição disfarçada de dever, Olorin hesitou. Não porque duvidasse da necessidade da missão, mas porque compreendia com uma profundidade única o peso de falhar diante da confiança depositada pelos Valar. E, sobretudo, diante das esperanças frágeis dos povos mortais. Ele via o mundo como um espelho partido, repleto de fragmentos de glória e dor. Conhecia a vaidade dos homens, o orgulho dos elfos e a obstinação dos anões. Sabia que caminhar entre eles com carne e limite seria diferente de observar à distância. No corpo, sentiria fome, frio, medo e, mais que tudo, sentiria dúvida. A dúvida que pode tomar até mesmo os mais sábios quando estão sozinhos. Por isso, diante do chamado de Manwë, sua resposta não foi imediata. Ele ponderou, em silêncio, pesou as consequências, porque onde outros viam uma oportunidade de glória, ele via o risco da corrupção, o abismo da vaidade. Foi então que Manwë, com um olhar profundo como os ventos eternos, falou a Varda. E foi ela, a Senhora das Estrelas, quem se aproximou de Olorin e disse: não é o forte que deve ir, mas o sábio. Não o que deseja guiar, mas o que teme liderar. E aquelas palavras ecoaram dentro dele como sinos antigos. Não era a força que o fazia necessário, mas o fato de que seu coração temia o fracasso. E por isso, nunca se entregaria à arrogância. Essa foi sua aprovação silenciosa. Aceitar a missão não como um título, mas como um fardo. Quando finalmente partiu, não o fez com ânimo festivo. Partiu com a gravidade de quem caminha para a incerteza. E esse foi seu maior valor, pois foi justamente esse temor inicial que o manteve íntegro enquanto outros caíam. A dúvida que um dia quase o fez recusar sua jornada tornou-se o escudo que o protegeu do orgulho. E assim, Gandalf chegou à Terra-média não como herói, mas como alguém disposto a errar, aprender e, acima de tudo, permanecer, mesmo quando tudo o mais se partisse. No início da jornada dos Istari, havia uma promessa de unidade. 5 espíritos enviados para ser o contrapeso à escuridão crescente de Sauron. Uma irmandade silenciosa, tecida não por vínculos de sangue, mas por um propósito comum selado nos salões de Valinor. Kurumo, o mais poderoso, lideraria a ordem. Elendil, o amante das criaturas vivas, traria ternura ao mundo. Alatar e Palando, os magos azuis, foram enviados ao leste, longe dos olhos da narrativa principal. E por fim, Olorin, Gandalf, aquele cuja força residia na humildade. Mas como toda aliança nascida de intenções elevadas, o tempo e o mundo testaram seus alicerces. Kurumo, mais tarde conhecido como Saruman, foi o primeiro a se desviar. Sua mente, antes clara como cristal, se turvou com a busca por sabedoria absoluta. Ele começou a estudar as artes do inimigo, não para destruí-lo, mas para dominá-lo. Com isso, caiu na armadilha do controle, acreditando que a ordem só poderia nascer da força. Passou a desconfiar da presença silenciosa de Gandalf, a temer sua influência entre os povos livres. E assim, a liderança se transformou em rivalidade. O branco se tornou cinza, depois escureceu por completo. Elendil, o Radagast, escolheu outro caminho. Perdeu-se entre os animais e as árvores, trocando o destino da Terra-média pelo canto dos pássaros e o sussurro das folhas. Muitos o julgaram fraco, mas talvez tenha compreendido, mais profundamente que todos, que a salvação do mundo também está nos pequenos ciclos da vida. Ainda assim, afastou-se da missão original. Tornou-se espectador, e não mais agente. Quanto aos magos azuis, Alatar e Palando, seus nomes se perderam nas brumas do leste. Talvez tenham fracassado. Talvez tenham vencido batalhas que ninguém mais viu. São sombras dentro da própria sombra. Ecos de uma missão que se fragmentou longe dos olhos da história. Gandalf permaneceu. Não por ser o mais poderoso, nem o mais sábio, mas por ser o mais fiel ao propósito original. Enquanto seus irmãos se perdiam em ambição, isolamento ou mistério, ele caminhava entre os homens, elfos e anões, lembrando-se de cada palavra dita no oeste. A irmandade se partiu, mas o espírito da missão sobreviveu nele. E foi assim que, mesmo sozinho, ele se tornou mais do que um mago. Tornou-se a resistência silenciosa de Valinor contra a queda da esperança. Entre todos os Istari enviados à Terra-média, cada qual foi revestido com uma cor, uma identidade visível de seu papel.
uma manifestação simbólica de sua natureza. Saruman escolheu o branco, o símbolo da supremacia e da autoridade. Radagast recebeu o castanho, ligado à terra e às criaturas. Os magos azuis adotaram tons ocultos, distantes e esquecidos. Mas Gandalf escolheu o cinzento. Não lhe foi imposto, foi aceito. E essa escolha, à primeira vista humilde, revelava a essência profunda de seu propósito: não ser o mais brilhante, mas o mais presente; não o mais imponente, mas o mais fiel. O cinza é a cor das estradas poeirentas, das pedras que sustentam pontes, das nuvens que anunciam mudanças. É a cor que habita entre a luz e a sombra, e foi nesse espaço que Gandalf decidiu caminhar. Seu manto não impunha reverência, sua voz não exigia obediência. Sua autoridade vinha da convivência, da escuta, da compreensão da dor alheia. O Mago Cinzento não era seguido por causa de títulos, mas por causa da confiança que brotava no olhar dos que cruzavam seu caminho. Ao adotar o cinza, ele também aceitava a dúvida como parte de sua jornada. Não escondia suas incertezas, não mascarava suas limitações, e era isso que o tornava diferente. Enquanto outros buscavam impor certezas, Gandalf fazia perguntas. Conduzia os outros a descobrirem suas próprias respostas. Era a dúvida, não a arrogância, que guiava suas decisões. E, paradoxalmente, isso o tornava mais firme do que qualquer um. A modéstia do cinzento não era fraqueza, era a sua arma mais poderosa, pois num mundo onde o orgulho destruía reis e magos, ele se firmava com os pés no chão. O manto cinzento não o tornava menor, tornava-o acessível. Tornava possível que um hobbit confiasse nele, que um rei escutasse seus conselhos, que um povo desesperado se voltasse à sua presença como a última luz na escuridão. E assim, mesmo antes de se tornar o branco, Gandalf já era mais do que qualquer outro. Era o equilíbrio em forma de homem. Era a força da modéstia, a luz nas sombras, o mago que escolheu o meio-termo para ser ponte entre mundos. Muito antes de os portões de Moria se fecharem para sempre, antes que o nome de Durin se tornasse apenas eco nos salões vazios, Gandalf já conhecia as profundezas de Khazad-dûm. Ele caminhou por seus corredores resplandecentes, quando as forjas ainda ardiam, quando os martelos dos anões cantavam nas pedras com orgulho e precisão. Não era hóspede, mas também não era estranho. Era recebido com respeito, não por seus poderes, pois os anões respeitam mais o valor do caráter do que os feitos sobrenaturais, mas pela firmeza do olhar e pela sabedoria contida em cada palavra. Foi ali, entre pilares colossais e câmaras onde a luz do fogo brincava nas joias recém-lapidadas, que Gandalf encontrou Durin, senhor da Casa de Pedra. O encontro não foi registrado em canções, nem gravado em runas, mas marcou ambos para sempre. Durin, que via o futuro em sonhos e presságios, reconheceu naquele mago de vestes cinzentas algo mais antigo que os próprios salões que herdara. Não houve juras, nem alianças formais. Apenas um entendimento silencioso entre dois que carregavam o fardo do tempo. Um rei que protegia um povo sob a terra e um enviado que velava por todo o mundo sob o céu. Khazad-dûm, naquele tempo, era uma cidade de glória. E Gandalf, mesmo como visitante, sentia o pulsar daquela civilização com reverência. Ele ouvia os cantos ancestrais que falavam da criação dos Sete Pais. Via as estátuas erguidas em honra aos feitos imortais dos seus reis. E sabia que ali havia algo precioso, algo que o mundo superior muitas vezes ignorava: a perseverança silenciosa dos anões. Ele não falava muito, mas escutava tudo. E o que aprendeu ali moldou sua compreensão sobre a força que nasce do trabalho, do silêncio e da fidelidade. Mas com o tempo, o brilho começou a se apagar. Veios foram escavados além do permitido. O nome de Durin deu lugar a herdeiros mais impetuosos. E quando o horror despertou no fundo da montanha, os corredores ecoaram não com cânticos, mas com gritos. Gandalf soube, à distância, que o mal retornara. E mesmo assim, anos depois, ele escolheria retornar a esse mesmo lugar. Não por glória, mas por dever, porque os salões de Khazad-dûm não eram apenas ruínas para ele. Eram a lembrança viva de um mundo que ainda podia ser salvo da própria ganância. Nem sempre as grandes batalhas ocorrem em campos abertos ou sob muralhas ancestrais. Muitas das vitórias mais silenciosas de Gandalf floresceram em lugares sem nome, entre casas de madeira e campos esquecidos pelo tempo. As aldeias dos homens, dispersas pelas regiões de Eriador e Hovanion,
Eram frágeis como folhas ao vento, lares vulneráveis a invernos cruéis, a senhores tirânicos e, mais tarde, a sombra invisível do retorno de Sauron. Era ali, nessas terras onde o heroísmo nunca era cantado, que Gandalf mais frequentemente deixava pegadas. Ele não chegava como salvador. Chegava como andarilho. Muitas vezes, as crianças o seguiam por curiosidade, atraídas pela fumaça exótica de seu cachimbo ou pelas histórias que contava ao redor da fogueira. Os adultos, ao vê-lo, lançavam olhares cautelosos. O mundo era duro demais para confiar em velhos com olhos brilhantes demais, mas bastava que ele permanecesse por algumas noites, ajudando na colheita, curando com ervas, ouvindo os lamentos das viúvas, brincando com os pequenos, e algo mudava. O medo diminuía, a esperança, quase extinta, reacendia em chamas discretas. Gandalf entendia o valor do invisível. Sabia que a coragem plantada nos corações dos humildes podia crescer por gerações, e por isso nunca buscou reconhecimento. Partia na calada da manhã, como se nunca tivesse estado ali, mas os efeitos da sua passagem perduravam. Um lavrador passava a enfrentar o cobrador de impostos com firmeza. Uma mulher ensinava o filho a ser honesto mesmo na miséria. Um jovem decidia ajudar o vizinho, em vez de guardar para si o pouco que tinha. Não eram atos épicos, mas eram as bases silenciosas de uma resistência que, um dia, sustentaria reis. Em cada aldeia, Gandalf deixava algo semeado. Um gesto, uma ideia, uma lembrança, algo que floresceria no tempo certo. Ele nunca esperava aplausos. Sabia que a verdadeira transformação não é vista, apenas sentida. E assim, os homens das aldeias talvez nunca soubessem o quanto aquele velho de capa cinzenta moldou seus destinos. Mas quando as sombras se ergueram de verdade, foram esses mesmos homens, descendentes daqueles que ouviram suas palavras e confiaram em sua presença, que se levantaram para lutar. E, sem saber, carregaram consigo a centelha de um mago que jamais buscou glória, apenas esperança. Muito ao norte de Valfenda, onde os ventos cortantes atravessam planícies desoladas e as estrelas parecem mais próximas da terra, jaziam as ruínas de Fornost, antiga capital do reino de Arthedain, destruída em eras anteriores pela mão sombria do rei bruxo de Angmar. Era uma cidade caída, um nome esquecido em canções interrompidas, um eco que só os estudiosos ousavam repetir em voz baixa. Mas Gandalf sabia que a história nunca morre, apenas adormece. E em Fornost, ela começava a se mover novamente. Os rumores chegaram sussurrados, como todos os sinais importantes que o mundo ignora. Homens falavam de sombras em movimento, de figuras espectrais surgindo sob o luar, de vozes que sussurravam em línguas perdidas. O medo renascia, e com ele, o esquecimento se transformava em superstição. Enquanto os reis discutiam estratégias em salões iluminados, Gandalf partiu sozinho para as ruínas. Não buscava batalha, buscava respostas. E também algo mais antigo, o equilíbrio entre os vivos e os ecos do passado. Chegando a Fornost, o silêncio era tão denso quanto as pedras enegrecidas. Cada arco desmoronado parecia conter memórias de honra e queda. E naquele vazio espectral, Gandalf enfrentou não monstros, mas presenças, fragmentos de uma guerra que recusava morrer. Espíritos não pacificados, presos entre eras, clamando por sentido. Era um confronto invisível, não de aço, mas de vontade. Ali, o cajado servia mais como ponte do que como arma, e a voz do mago não expulsava, mas libertava. Com palavras antigas, com respeito aos nomes esquecidos, ele acalmava os ecos do terror. Sua magia não brilhava, mas sustentava. Foram dias sem dormir, vigiando entre pilares partidos, ouvindo vozes do passado sem ceder à loucura. E quando finalmente as sombras cessaram, quando os sussurros se calaram, não houve testemunhas para cantar a vitória. Apenas o vento carregando as palavras de um mago que havia enfrentado o que nem mesmo os sábios ousavam nomear. Gandalf sabia que, às vezes, a luta mais importante é contra aquilo que o mundo prefere esquecer. Fornost permaneceu em ruínas, mas com suas lendas pacificadas, e nos anos seguintes, os rumores cessaram. O povo retornou às suas vidas, sem saber que alguém velava por suas noites. E assim, mais uma vez, o Mago Cinzento não colheu aplausos, apenas caminhou adiante, deixando atrás de si o silêncio das lendas vencidas, além das montanhas frias e das florestas caladas, onde a Terra-média ainda sangrava nas cicatrizes deixadas pelo antigo reino do mal, jaziam as ruínas de Angmar. Foi ali,
no coração da escuridão que um dia serviu de trono ao rei bruxo, que Gandalf mais uma vez caminhou só. Não havia mapas confiáveis para aquelas terras, apenas advertências veladas e lendas sussurradas por bardos cansados. A região exalava não morte, mas inquietude. O mal não mais tinha corpo ali, mas sua lembrança era tão densa quanto o ar congelado que soprava pelas passagens desertas. Gandalf não veio com exércitos, ele veio com o silêncio, porque sua batalha ali não seria travada com aço, mas com coragem. Ele enfrentava não criaturas de carne, mas os resíduos do terror, aquele que enraiza nos corações e transforma homens livres em sombras de si mesmos. Angmar ainda era um veneno que escorria pelo norte, alimentando o medo dos povos menores, sufocando a esperança antes mesmo de nascer. E por isso ele precisava ir, porque nenhum outro ousaria. Nas profundezas das colinas devastadas, Gandalf encontrou vestígios do culto ao antigo senhor, restos de magia profana e encantamentos que pervertiam o espaço e o tempo. Ele não os destruiu com força bruta, usou palavras esquecidas, cânticos que os Valar sussurravam em Valinor, invocações que não iluminavam o céu, mas limpavam o espírito. Era um ritual de restauração, não da pedra, mas da paz. E a cada passo que dava naquele solo amaldiçoado, não carregava apenas sua missão, mas o peso de eras inteiras de sofrimento. A angústia que envolvia Angmar era tão viva que por vezes tentava penetrar até mesmo sua mente. Os rostos dos caídos, as vozes dos enganados, os olhos de milhares que se perderam à sombra do Nazgûl, todas essas presenças o testavam. Mas Gandalf, com sua essência moldada na humildade e sua força nascida da dúvida, resistia, porque ali, naquele lugar onde ninguém mais ousava lembrar, ele fazia o que sempre fez, mantinha acesa a chama que outros deixaram apagar. Quando deixou Angmar, o mundo não notou, nenhuma cidade celebrou, nenhum rei ofereceu gratidão, mas algo sutil havia mudado. Os ventos sopravam com menos amargura, os viajantes já não se perdiam tão facilmente, e o medo que antes se agarrava ao coração do norte começava, lentamente, a recuar, porque um velho de manto cinzento caminhara por entre ruínas que ainda choravam, e oferecera a elas, não piedade, mas redenção. Existem lugares onde o tempo parece prender a respiração, onde a própria escuridão observa em silêncio. As montanhas sombrias, estendendo-se como muralhas ancestrais entre o norte e o leste da Terra-média, eram mais do que pedra e neve. Eram barreiras entre mundos, corredores de histórias esquecidas, trilhas de solidão. Gandalf conhecia seus caminhos, suas cavernas traiçoeiras, seus vales ocultos, mas não os cruzava como aventureiro em busca de glória. Ele os vigiava, noite após noite, como sentinela de um mundo que ainda não percebia a ameaça crescendo no escuro. Aqueles que cruzaram seu caminho nesses lugares raramente compreenderam o motivo de sua presença. Um velho, sozinho, enfrentando vendavais, criaturas famintas e os próprios limites do corpo. Mas Gandalf não dormia, não podia, porque onde outros descansavam, ele mantinha a vigília, escutava os sussurros dos ventos, decifrava os sons distantes, lia os movimentos do céu e da terra. Ele sabia que a sombra que se levantava no leste não se revelaria de uma só vez. Ela se arrastava primeiro pelos cantos esquecidos, corrompia as pedras, invadia as raízes das montanhas, e era nesses espaços vazios que sua presença era vital. As noites nas montanhas sombrias não eram silenciosas, eram vivas. Sons que vinham de lugares que não tinham nome, uivos de criaturas que não pertenciam mais ao mundo dos vivos, vozes que chamavam pelo passado. Gandalf não respondia com encantamentos, mas com resistência. Com cada passo firme, com cada acampamento montado ao pé de uma ravina onde ninguém mais ousaria parar, ele desafiava o avanço das trevas. Sua vigília era mais que física, era espiritual. Era o velho guardando as fronteiras da esperança, mesmo que ninguém estivesse olhando. Muitas vezes, nessas noites longas, ele acendia sua pipa, não por prazer, mas como ritual. A fumaça subia como sinal para os céus, como lembrança de que ali ainda havia luz, pequena, solitária, mas persistente. E quando finalmente a manhã rompia o horizonte com seus raios tímidos, Gandalf já estava em marcha. Não deixava rastros, apenas a sensação de que algo invisível velava pelas montanhas. Um guardião sem título, sem muralha, sem trono. Apenas um homem, ou algo mais, que sabia que enquanto o mundo dorme,
o mal acorda. E por isso, ele nunca podia descansar. Num mundo onde reis declaram guerras com palavras e espadas, onde elfos cantam sobre eras que os homens sequer conseguem imaginar, onde anões erguem fortalezas nas entranhas da terra, a menor das raças parecia irrelevante. Os hobbits, com seus pés descalços, suas vidas simples e corações dados à paz, raramente olhavam para além das colinas do condado. Não buscavam glória, não desejavam poder, não conheciam o medo do mundo maior, e talvez por isso fossem os mais dignos de carregar o que os grandes não podiam suportar. Gandalf viu neles o que ninguém mais via, não como soldados, não como peças em um tabuleiro de guerra, mas como sementes, sementes de uma esperança pura, sem ambição, sem orgulho, sem desejo de dominação. Ele caminhou entre os hobbits não como mestre, mas como amigo. Observava sua hospitalidade, seu riso fácil, sua relutância em deixar o lar, e viu nisso não fraqueza, mas força, pois quem valoriza o que é simples é o primeiro a defendê-lo quando ameaçado, e quem não deseja o poder é o mais apto a resistir à sua sedução. Não foi por acaso que escolheu Bilbo para a aventura com os anões. Não foi coincidência que mais tarde colocasse sua fé em Frodo e Sam. Gandalf sabia que os hobbits eram diferentes, não apenas por seu tamanho, mas por sua alma. Enquanto reis hesitavam e sábios se entregavam ao orgulho, os hobbits apenas seguiam em frente. Carregavam o fardo não porque queriam, mas porque era o certo, e isso era mais raro que qualquer espada afiada. Ao confiar nos pequenos, Gandalf estava fazendo mais do que uma escolha tática. Estava redefinindo o conceito de heroísmo. Estava dizendo ao mundo que a esperança verdadeira nasce onde menos se espera, que a bravura não está nas muralhas ou nos títulos, mas na perseverança silenciosa de quem nunca desistiu. E foi essa escolha, confiar nos que o mundo ignorava, que virou o destino da Terra-média. Enquanto os grandes disputavam tronos, os pequenos carregavam o peso de salvar todos eles. E isso só foi possível porque, um dia, um mago milenar olhou para um povo esquecido e viu neles a centelha de um novo começo. Antes que a guerra tomasse o mundo e que o Um Anel ameaçasse subverter a liberdade de todos os povos livres, houve uma jornada que começou com algo tão simples quanto uma visita inesperada. E ali, naquela manhã tranquila no Bolsão, quando um velho mago bateu à porta de um hobbit meticuloso, começou a germinar a semente que transformaria o destino da Terra-média. Gandalf não escolheu Bilbo por acaso. Ele o escolheu porque via além da rotina, além da xícara de chá, além do receio de aventuras. Via nele uma alma adormecida, cheia de potencial, a faísca do extraordinário escondida sob camadas de conforto. Gandalf sabia que, para derrotar o mal, não bastava confrontá-lo com força. Era preciso também relembrar o mundo do valor da simplicidade, da alegria, da leveza. E Bilbo representava isso, um ser comum, pacífico, cuja maior virtude era o coração justo e a mente curiosa. Ao levá-lo na jornada até a Montanha Solitária, Gandalf não buscava apenas um ladrão para os anões. Ele plantava coragem em terreno fértil. Sabia que a aventura moldaria Bilbo, não com glória, mas com descobertas interiores. E ao longo da jornada, cada gesto de bravura, cada escolha ética, cada passo além dos próprios medos revelava que aquele pequeno hobbit se tornava algo mais. Bilbo enfrentou trolls, escapou de goblins, decifrou enigmas no escuro diante de Gollum, enfrentou a presença de um dragão, mas seus feitos maiores foram aqueles que não procuraram aplauso. Sua compaixão com Sméagol, sua escolha de poupar uma vida, sua honestidade diante da cobiça dos anões. Tudo isso sem que Gandalf estivesse sempre por perto, porque o verdadeiro mentor não permanece, ele planta, confia e observa de longe. E foi assim que Bilbo, sem saber, tornou-se uma ponte entre o passado e o futuro, entre o ordinário e o extraordinário, entre o lar e a vastidão do mundo. O velho mago havia semeado, e a colheita viria muito além do que ele poderia imaginar, pois seria o sobrinho daquele hobbit, anos depois, quem carregaria o fardo que ninguém mais suportaria. E isso só foi possível porque um dia, Gandalf viu em Bilbo não apenas um hobbit, mas um início. Décadas haviam se passado desde que Bilbo voltara de sua jornada, mais rico em histórias que em ouro, e com um brilho nos olhos que nenhum tesouro poderia explicar. Mas o velho mago,
que o visitava com frequência, percebia algo mais, uma inquietação invisível, um cansaço profundo por trás da leveza habitual. Gandalf conhecia bem os sussurros do poder, mesmo os mais sutis, e foi num desses encontros aparentemente banais, quando Bilbo relutava em largar um simples anel, que a suspeita tomou forma. Aquilo não era apenas um artefato, era um eco de uma sombra antiga, e naquele instante, o olhar de Gandalf mudou, não de desconfiança, mas de compreensão do que se escondia sob o véu do cotidiano. Ele não revelou tudo de imediato, porque o verdadeiro sábio não lança o peso da verdade sem antes preparar o espírito para recebê-la. Mas, em silêncio, partiu em busca de respostas. Viajou por bibliotecas esquecidas, consultou textos que falavam do tempo anterior aos Anéis Élficos, percorreu as trilhas de Isildur, e quando voltou ao condado, já não havia dúvidas. Aquele era o Um Anel, o coração da escuridão, e estava há anos, guardado sem intenção por um hobbit, que jamais o usara para dominar, mas apenas para se esconder do mundo. Foi esse contraste que mais impressionou Gandalf. O mal supremo do mundo estava sob o poder de alguém que o havia resistido não por força, mas por modéstia. Isso confirmava o que ele sempre soubera, que os pequenos, os humildes, eram os verdadeiros guardiões da esperança, mas também compreendia que aquilo não poderia durar. O anel tinha vontade, e logo buscaria outro portador. Era necessário agir, mas com sutileza, com precisão, com sabedoria. Assim, começa a transição de Gandalf de observador para arquiteto da resistência. Ele vê no olhar de Frodo algo semelhante ao de Bilbo, e mais ainda, uma firmeza que nem o próprio jovem reconhecia em si. O velho mago não hesita. O destino do mundo será colocado nas mãos de um hobbit, não por falta de opções, mas por confiança no poder que brota da humildade. E com isso, Gandalf acende uma nova chama, numa nova geração, reconhecendo que as histórias verdadeiras não se repetem, mas ecoam. Nos momentos em que a história da Terra-média oscilava no fio da navalha, onde o menor dos erros poderia levar à queda de tudo que era belo e livre, Gandalf estava lá, nem sempre no centro do palco, nem sempre conduzindo a ação com gestos teatrais, mas sempre presente, sempre nos bastidores do destino, puxando fios com precisão invisível, empurrando o tempo com a delicadeza de quem sabe que até mesmo o mais leve dos toques pode mudar o curso de uma era. Era o tipo de presença que não exigia atenção, mas a moldava. Foi ele quem pressionou Bilbo a partir, quem viu o potencial em Frodo, quem protegeu a travessia do condado até Valfenda, quem guiou a formação da Irmandade do Anel. Sua presença em cada um desses momentos não foi casual. Foi cálculo, foi intuição, foi fé no invisível. Ele não controlava os outros. Ele confiava que, com o empurrão certo, cada um descobriria sua força. Quando Boromir caiu, Gandalf já havia previsto o peso do orgulho humano. Quando Aragorn hesitou, ele plantou as sementes da realeza no momento certo. Quando Théoden estava tomado pela sombra de Saruman, sua palavra, sua postura e sua simples presença quebraram encantamentos que nem 1000 espadas poderiam cortar. Sua ação não era contínua, mas precisa. Ele sabia quando falar e quando calar, quando guiar e quando soltar. E por isso sua influência foi mais profunda que a de qualquer rei ou guerreiro, porque onde todos agiam para mudar o mundo, ele agia para despertar a mudança dentro de cada pessoa. Quando Frodo hesitou diante do anel, foi a lembrança das palavras de Gandalf que o sustentou. Quando Pippin, em pânico, buscou consolo no meio do caos de Minas Tirith, foi a presença do velho mago que ofereceu equilíbrio. Quando tudo parecia perdido em Helm's Deep, foi Gandalf quem apareceu ao amanhecer. Não como um milagre, mas como a conclusão de uma promessa feita no escuro. Gandalf não dominava, ele elevava, não impunha. Ele inspirava, e por isso, sua presença era como o vento entre as árvores. Nem sempre visível, mas sempre sentido. Em cada encruzilhada crucial, lá estava ele. Não para ser o herói da história, mas para garantir que os heróis encontrassem o caminho. E assim, mesmo quando desaparecia, sua influência permanecia, como as raízes de uma árvore que sustentam tudo mesmo quando não são vistas. Quando os representantes dos povos livres se reuniram em Valfenda, trazendo consigo dúvidas, mágoas ancestrais e desconfianças veladas, havia mais em jogo do que a simples destruição de um anel. Estava em questão o futuro de toda a Terra-média e a tênue possibilidade de união entre raças que há muito haviam seguido caminhos separados. No meio desse emaranhado de interesses, mágoas e egos,
Havia uma figura que nada dizia em voz alta, mas que a tudo moldava com maestria silenciosa: Gandalf, o arquiteto invisível da Irmandade do Anel. Não foi ele quem presidiu o Conselho de Elrond. Esse papel coube ao Senhor de Valfenda, mas foi sua mão invisível que guiou cada fio da reunião. Suas palavras, pontuais e medidas, foram lançadas como sementes em terreno fértil. Ele não impôs soluções. Ao contrário, permitiu que cada um chegasse à única conclusão possível: que o mal não poderia ser derrotado pela força dos exércitos, mas pelo sacrifício voluntário de um coração puro. E quando Frodo se levantou, movido mais pela compaixão do que por coragem, Gandalf não sorriu, apenas assentiu, pois sabia que aquela era a resposta que buscava. A formação da Irmandade não foi um ato político, mas espiritual. Um elfo, um anão, 2 homens, 4 hobbits e um mago. Era uma construção simbólica, união entre os que antes estavam divididos, igualdade entre o pequeno e o grande, entre o velho e o jovem, entre o senhor e o servo. Foi Gandalf quem influenciou Elrond a permitir tal composição, mesmo que as tradições élficas resistissem à ideia de enviar pequenos habitantes do condado em missão tão grande. Foi ele quem sustentou a confiança em Aragorn, mesmo diante das dúvidas sobre sua linhagem. E foi ele, sobretudo, quem selou o pacto silencioso de que aquela jornada não seria de comando, mas de parceria. Ao sair de Valfenda, a Irmandade parecia frágil, mas ela levava consigo algo mais sólido que qualquer arma: o elo moldado pela fé de um velho mago em que a união, mesmo a mais improvável, é a chave para resistir ao mal. Gandalf não comandava o grupo. Ele era o fio condutor da harmonia, o eixo invisível que dava sentido à diversidade ali reunida. E mesmo quando cairia em Moria e a Irmandade se partiria, sua influência continuaria, não como ausência, mas como presença transformada, porque as decisões tomadas no Conselho ecoariam por toda a jornada, guiando cada membro como um farol de propósito. Ele não precisou erguer um trono para mudar o destino. Bastou-lhe estar no lugar certo, com a palavra certa, no momento certo, e o mundo jamais seria o mesmo. A escuridão de Moria não era apenas ausência de luz, era a presença de um passado que se recusava a morrer. Enquanto a Irmandade avançava pelas profundezas daquele antigo reino anão, Gandalf já sentia o peso das eras sobre seus ombros. Os ecos que ressoavam nos corredores não vinham apenas dos passos do presente, mas dos gritos antigos de Durin e de todos que caíram sob a fúria do terror que dormia no abismo. Ele sabia que algo aguardava. Algo velho como ele, moldado nas primeiras músicas do mundo, mas corrompido. Um irmão de essência, agora deformado pela chama da ambição e pela escuridão sem nome. O Balrog. Quando o monstro enfim se revelou na ponte de Khazad-dûm, o mundo tremeu, não apenas por sua força, mas pelo que ele representava. Ali estavam frente a frente 2 formas do mesmo tempo, um Maia da chama branca e outro da chama negra. Era mais do que um combate. Era o reencontro de naturezas divinas agora opostas, em lados diferentes do conflito cósmico. Enquanto o Balrog emergia como a lembrança viva da queda dos espíritos antigos, Gandalf o enfrentava não apenas como guerreiro, mas como juiz. Naquele instante, o mago não hesitou. Entre o monstro e os pequenos que protegiam, ergueu-se como escudo. A ponte tornava-se mais do que uma estrutura de pedra. Era o limiar entre eras, entre o passado que não queria morrer e o futuro ainda por nascer. "Você não pode passar", disse. E a frase reverberou pelo mundo como um decreto. Não era apenas Gandalf falando, era toda a sua missão concentrada naquele momento. E então, ao romper o equilíbrio, mergulhou com o Balrog para o vazio. Essa queda não foi derrota, foi sacrifício, foi entrega. A morte, para um Maia, não é fim, é travessia. Mas naquele instante, aos olhos dos homens e elfos, o guia havia partido. A perda era real, dolorosa, brutal, porque pela primeira vez, a Irmandade sentia o peso de caminhar sem a luz silenciosa do velho mago, e ao cair nas trevas, Gandalf selava seu papel não apenas como protetor da esperança, mas como símbolo de sua renovação. O abismo de Moria foi a prova final, e ele a atravessou não para destruir o mal, mas para renascer mais forte que ele. O que caiu não foi um corpo, foi uma forma. Gandalf, ao ser tragado pelas profundezas de Moria, desceu não apenas através da rocha e do tempo, mas pelas camadas mais antigas da existência. A batalha com o Balrog, a forma de Gandalf, foi a prova final. E ele a atravessou não para destruir o mal, mas para renascer mais forte que ele. O que caiu não foi um corpo, foi uma forma. Gandalf, ao ser tragado pelas profundezas de Moria, desceu não apenas através da rocha e do tempo, mas pelas camadas mais antigas da existência. A batalha com o Balrog,
não terminou com a queda na ponte. Ela se estendeu além da compreensão dos mortais, num mundo onde a luz e a sombra se enfrentam em suas formas primordiais, das raízes da terra aos picos mais ocultos, do fogo invisível ao gelo que nunca derrete. Gandalf travou um duelo que não era apenas físico, era uma purgação de essência. Foram dias e noites que não podem ser contados, não por falta de tempo, mas por excesso de eternidade. O Balrog, consumido pela fúria de eras de servidão e destruição, rugia com o som dos mundos desfeitos. Mas Gandalf, mesmo ferido, mesmo esgotado, resistia com aquilo que o sustentava desde o início, a fidelidade ao propósito. Ele não lutava por si, lutava por Frodo, por Aragorn, por Sam, por toda a vida que ainda esperava no mundo acima. E em cada golpe, em cada sopro de chama, ele queimava não só o inimigo, mas as camadas de limitação que o prendiam à forma anterior. Ao final, quando o Balrog tombou, destruído em sua própria arrogância, Gandalf também se esvaiu. Seu corpo foi vencido, mas seu espírito não. E naquele ponto em que a morte deveria triunfar, houve renascimento. Nas câmaras secretas além do tempo, onde os olhos de Ilúvatar ainda contemplam a criação com esperança, Gandalf foi acolhido. O julgamento não foi feito com palavras, mas com silêncio, porque ali, diante da essência do mundo, o que havia sido feito falava por si. Ele não apenas cumprira sua missão, ele a transcendia. E então a ascensão começou. Não como um retorno triunfante, mas como uma elevação natural. A túnica cinzenta se dissipou. A voz se tornou mais clara. A presença, mais imponente. Ele já não era apenas um guia, era agora um arauto. O servo se tornava símbolo. A forma anterior havia sido necessária, mas o mundo agora exigia algo maior. E assim, do fundo da escuridão flamejante, Gandalf renascia, não como o mesmo, mas como o necessário. A queda não foi queda, foi ascensão mascarada. E do fim, nasceu o novo. Nos salões invisíveis que existem além do tempo, onde os Ainur se reúnem sem necessidade de palavras, Gandalf foi levado, não em corpo, pois seu corpo já havia se desfeito, mas em essência, aquela centelha antiga que havia sido moldada pelo pensamento de Eru Ilúvatar antes da criação dos mundos. Lá, onde nenhum mortal jamais pisou, houve um julgamento sem voz, uma avaliação sem acusações. E ali, sua missão foi pesada não por resultados, mas por intenção, porque para os que foram feitos de luz, é o brilho interno, e não os feitos externos, que define sua trajetória. Saruman, o branco, também era Maia, também havia sido escolhido, também descera à Terra-média com um fardo semelhante, mas ele se perdeu. Sua voz, antes clara, tornou-se dissonante. Sua mente, antes pura, foi dobrada pela lógica do poder. Ele buscou enfrentar o mal, utilizando as mesmas armas do inimigo, e por isso, caiu. Porque o propósito dos Istari não era vencer Sauron com força, mas resisti-lo com fé, não moldar o mundo à sua imagem, mas ajudar os povos a reencontrarem sua própria luz. Gandalf, ao contrário, nunca se afastou dessa trilha, mesmo nos momentos em que poderia ter usado sua verdadeira força, escolheu a paciência, mesmo quando poderia ter comandado reinos, preferiu aconselhar, mesmo quando o desespero o cercava, permaneceu firme na humildade. Por isso, quando sua forma foi destruída e ele se apresentou diante do Conselho dos Poderes Antigos, não houve reprovação, houve reconhecimento. Reconhecimento de que ele havia ido além do que se esperava, que tinha suportado o peso do mundo, sem jamais tentar possuí-lo. E então, diferente de Saruman, que permaneceu atado à sua corrupção, Gandalf foi libertado, não como um prêmio, mas como um chamado renovado. Ele voltaria, mais claro, mais pleno, mais próximo do propósito original. Seria agora o branco, não por substituir o traidor, mas por elevar a função à sua pureza inicial. Voltaria à Terra-média não como sombra do que foi, mas como realização daquilo que sempre deveria ser. A diferença entre Gandalf e Saruman não foi de poder, foi de escolha. E foi essa escolha que determinou quem cairia e quem renasceria. Quando Gandalf retornou à Terra-média, ele não era mais o mesmo. A túnica, agora branca como a alvorada sobre as montanhas de Valinor, não era apenas símbolo de mudança, era sinal de confirmação. Não fora apenas revivido, fora revestido com autoridade renovada, com uma missão definitiva. O antigo Gandalf, o cinzento, era o mensageiro, o conselheiro, o peregrino. Mas o novo,
Gandalf, o Branco, era mais que isso. Era a sentença viva contra a corrupção. A presença que não pedia mais passagem, decretava caminhos. Ao surgir diante de Aragorn, Legolas e Gimli, no coração da floresta de Fangorn, sua voz já não soava como antes. Não havia mais hesitação, nem espaço para dúvidas. Cada palavra era um comando velado, cada gesto, uma declaração de que os tempos da dúvida haviam acabado. Ele assumia agora o lugar que Saruman corrompera, não como usurpador, mas como herdeiro legítimo do que deveria ter sido feito. E com isso, tornava-se um ponto de equilíbrio entre os povos livres. Um poder que não podia mais ser ignorado. Seu novo poder não se expressava em feitiços deslumbrantes ou demonstrações de força bruta. Ele se manifestava na transformação das vontades. Théoden, escravizado espiritualmente por Saruman, reencontra sua mente e sua dignidade sob a voz de Gandalf. Exércitos marcham porque suas palavras reacendem esperanças extintas. Até mesmo os reis, que outrora hesitavam diante de suas sugestões, agora se curvavam ao peso silencioso de sua presença. O tempo do cinzento passara. Agora, ele não apenas guiava, ele definia. Mas mesmo com essa elevação, Gandalf não se perdeu no poder. Continuava sendo aquele que servia ao bem maior, aquele que caminhava ao lado dos pequenos, aquele que conhecia o nome dos simples. O poder não o isolava, o conectava ainda mais profundamente com a necessidade de proteger, de agir com precisão, de ser o bastião final quando todos os outros caíssem. Ele já não era apenas o enviado, tornara-se a resposta, não mais servo, mas sentença. A justiça de Valinor, vestida de branco, andando entre mortais para lembrar que até os mais sombrios destinos podem ser enfrentados, desde que alguém esteja disposto a permanecer firme no centro da tempestade. Aqueles que regressam da morte não retornam como partiram. Há algo na travessia que desfaz os contornos antigos e reconstrói a essência com nova profundidade. Gandalf, ao despertar como o Branco, trouxe consigo não apenas lembranças do que fora, mas uma clareza que só é concedida aos que enfrentaram as sombras até o limite da própria alma. Ele não era mais o peregrino que carregava dúvidas e hesitações com honra. Era agora o espelho vivo da missão cumprida, da identidade reencontrada. O reencontro com a luz não foi estrondoso. Não houve clarões celestiais visíveis aos olhos humanos, mas em seu olhar havia agora uma serenidade que atravessava eras. Ele via mais longe, enxergava o que os outros não podiam, e mais do que isso, sabia onde deveria estar a cada momento. Como se o tempo se dobrasse para que suas ações acontecessem com precisão perfeita. A reconstrução de seu eu não foi uma troca de vestes, mas uma transfiguração interior. Não havia mais espaço para incerteza, apenas para propósito. E, no entanto, mesmo com todo esse novo poder, Gandalf permanecia profundamente Gandalf. Continuava amando o fumo do condado, as conversas com os pequenos, o prazer de uma boa história contada ao pé da lareira. A luz não apagou sua humanidade, refinou-a, fez dele não um ser distante, mas um símbolo de que é possível atravessar o pior da escuridão sem perder a si mesmo. O novo eu não era um substituto do antigo, mas sua culminância, o fim natural de uma jornada iniciada séculos antes nos jardins de Valinor. Ele retornava agora não para provar seu valor, mas para cumprir o que restava, para selar alianças, derrubar fortalezas, reacender o ânimo de reis e guiar os últimos passos da esperança em direção à montanha do destino. A reconstrução não era apenas pessoal, era simbólica, porque se Gandalf podia voltar da morte mais íntegro, mais sábio, mais forte, então também o mundo poderia renascer das cinzas da guerra. Ele era a luz reencontrada, não como claridade que cega, mas como farol que guia, e assim, mesmo após atravessar a sombra, ele voltava, não como sobrevivente, mas como símbolo de renascimento, porque o verdadeiro poder da luz não é brilhar mais forte, é nunca deixar de existir, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Em meio às muralhas que ruíram e às lanças que se ergueram, havia mais do que coragem, havia estratégia. Cada batalha vencida contra os exércitos de Sauron não foi apenas fruto da força das armas, mas da visão de um homem que enxergava séculos à frente. Gandalf, agora o Branco, não era apenas um mago. Era o estrategista supremo, aquele que conhecia não apenas os movimentos do inimigo, mas os corações de seus aliados. E nas batalhas de Helm's Deep e Pelennor, foi sua mente que definiu o curso da guerra. Em Helm's Deep,
Cercado por milhares de Uruk-hai, Théoden estava pronto para perecer com honra. O desespero tomava os homens. O frio da morte espreitava cada arco. Mas Gandalf havia partido antes da batalha com uma promessa. Procurem por mim ao primeiro raio de sol no 5º dia. E assim, quando o pavor tomava o último bastião de Rohan, os cavaleiros liderados por Elmer surgiram nas colinas, guiados pela palavra e pela previsão de Gandalf. Ele não apenas confiara que a coragem de Rohan despertaria, ele moldara essa coragem com seus atos anteriores, inspirando fidelidade e ação. Mas foi em Pelennor que sua presença se revelou na plenitude. Minas Tirith, cercada, esmagada pela força das trevas, via sua última muralha ruir. E ainda assim, ali estava ele, Gandalf, sem exército, mas com a postura de um muro inabalável, cavalgando entre os homens em pânico, segurando as linhas com palavras mais fortes que aço. Quando Denethor sucumbiu à loucura, foi Gandalf quem assumiu o comando. Não por ambição, mas por necessidade. Sua autoridade não vinha da coroa, mas da confiança que inspirava. Ele via a batalha como um tabuleiro, sim, mas os que lutavam sobre ele não eram peças. Eram destinos. Sua verdadeira estratégia não estava apenas nas ações visíveis, mas no entrelaçamento de forças. Uniu Rohan e Gondor, não com tratados, mas com intervenções precisas. Posicionou os hobbits nos lugares onde poderiam agir, guiou Aragorn até a Porta Negra, sustentou a resistência até o momento da virada. Gandalf não ganhava batalhas apenas no campo de guerra, ele as vencia muito antes, com palavras, com escolhas, com esperança calculada, porque o maior estrategista não é aquele que vê a vitória, é aquele que vê o que precisa ser feito para que os outros a alcancem, mesmo que nunca saibam o quanto devem a ele. Na arte silenciosa de moldar o destino, Gandalf era um mestre do invisível. A guerra que se desenrolou na Terra-média durante os dias finais da Terceira Era não foi vencida apenas com espadas afiadas ou lanças certeiras. Ela foi vencida com visão, com cálculo paciente, com movimentos sutis colocados em marcha muitos anos antes da primeira trombeta de batalha soar. Para Gandalf, o conflito era um jogo de xadrez onde cada peça, cada homem, hobbit, rei ou mesmo inimigo, tinha um lugar exato no tabuleiro. E ele, ao contrário dos generais comuns, não jogava para destruir, jogava para preservar. Muito antes da formação da Irmandade, ele já havia preparado os alicerces, incentivou a jornada de Bilbo, pois sabia que aquilo plantaria nos hobbits a coragem necessária para resistir ao Um Anel. Visitou Rohan repetidas vezes, mesmo antes da sombra cair sobre Théoden, conhecendo os laços do povo e a força dos cavaleiros. Estudou as lendas de Gondor, conhecia a mente de Denethor, as fraquezas da cidade e a esperança oculta em seu herdeiro. Aragorn não era onisciente, era atento. E cada observação se tornava peça futura. Mesmo os momentos de aparente passividade eram, na verdade, movimentações. Quando confiava a Frodo a missão impossível de destruir o Anel, ele não estava apostando na sorte. Estava apostando na essência da resistência mais pura. Sabia que enquanto os olhos de Sauron se voltassem para os poderosos, os humildes teriam espaço para agir. Enquanto os reis guerreavam, os pequenos mudariam o mundo. Sua estratégia se estendia além da guerra. Moldava o tempo, as relações entre povos, as possibilidades de aliança. Une os fragmentos de um mundo quebrado não com decretos, mas com ações que, como pedras lançadas em um lago, criavam ondas por todo o tecido da realidade. Nada em Gandalf era aleatório. Cada passo em uma floresta, cada conversa com um hobbit, cada silêncio diante de um rei, era parte de algo maior. Ele jogava com as décadas, com as eras, como se já soubesse que o verdadeiro inimigo não era apenas Sauron, mas o esquecimento, a divisão, o medo. Gandalf não vencia pela força. Ele vencia porque, quando o tabuleiro se revelava aos olhos do mundo, suas peças já estavam na posição certa. E então, a vitória parecia natural, quando na verdade havia sido meticulosamente plantada. A maestria de Gandalf não estava em ordenar, mas em revelar. Ele não impunha vontades, ele as despertava. E em tempos de guerra, quando reis e regentes afundavam em seus próprios abismos de orgulho, dor ou medo, foi sua presença que guiou decisões cruciais. Théoden, Denethor, Aragorn, 3 líderes, 3 destinos.
3 corações que carregavam tanto poder quanto perigo. E em todos eles, o toque de Gandalf foi sutil, mas decisivo. Théoden, o rei adormecido, encurvado não apenas pela idade, mas pela influência venenosa de Grima e de Saruman. Quando Gandalf entrou em Meduseld, não empunhou espada, nem lançou encantamentos berrantes. Ele falou com autoridade silenciosa, limpando as trevas que habitavam o espírito do rei, mas não o substituiu. Apenas o lembrou de quem era. A manipulação, se é que se pode chamar assim, não foi uma usurpação, foi um despertar. Théoden não se tornou servo de Gandalf, mas redescobriu sua soberania. E foi isso que o levou a cavalgadas gloriosas, não como marionete, mas como homem livre. Denethor, por outro lado, era espelho oposto. Orgulhoso, desconfiado, consumido por uma visão distorcida da derrota inevitável. Gandalf não tentou tomar seu trono, mas impedi-lo de arrastar Gondor à destruição. Falou quando necessário, interveio quando inevitável. Mesmo ali, entre insultos e resistência, sua intenção nunca foi subjugar, mas proteger o povo de um líder perdido. Quando Denethor enfim cedeu à loucura, foi Gandalf quem assumiu o fardo da liderança, não por ambição, mas porque ninguém mais podia. E então havia Aragorn, o herdeiro de Isildur, o rei que não desejava a coroa. Com ele, Gandalf foi diferente. Não guiava com ordens, mas com visão. Plantava ideias, reacendia a fé, empurrava o homem a se ver como mais do que um ranger. Nunca o tratou como inferior, mesmo quando o mundo o via como vagante, porque sabia que Aragorn, uma vez convencido de sua missão, seria mais forte do que qualquer rei imposto. E assim, sem jamais exigir fidelidade, construiu a aliança que mudaria a história. Gandalf manipulava, sim, mas com compaixão e discernimento. Sabia que moldar líderes não é controlá-los, mas libertá-los do que os impede de liderar. E sua intervenção sempre teve um só norte: o bem maior. Não buscava glória, buscava equilíbrio. E por isso, mesmo os que resistiram a ele, acabaram seguindo os caminhos que ele abriu. Liderar em silêncio é carregar uma coroa que nunca se vê. É suportar a responsabilidade dos grandes destinos sem jamais buscar o aplauso. Gandalf conhecia esse peso. Ele era o alicerce de alianças, o motor oculto por trás das vitórias. O sopro que mantinha a chama acesa mesmo nos momentos mais escuros. E ainda assim, nunca foi visto como rei. Nunca recebeu canções em sua homenagem. Nunca ocupou tronos ou teve seu nome gravado em escudos. Ele era necessário, mas raramente compreendido. Enquanto reis eram ovacionados por bravura, enquanto generais eram celebrados por conquistas, Gandalf seguia adiante. Sem festa, sem estátuas, sem multidões. As decisões que tomou, os conselhos que ofereceu, os sacrifícios que fez, eram quase sempre atribuídos a outros. E ele aceitava isso com a serenidade de quem compreendia a verdadeira natureza do serviço, porque sua liderança não era feita para ser reconhecida, era feita para ser eficaz. Era invisível como as raízes que sustentam a árvore, como os ventos que carregam os navios para além do horizonte. E essa invisibilidade trazia dor. Dor de ver os méritos tomados por outros. Dor de saber que, para muitos, ele seria sempre o velho estranho, o andarilho excêntrico, mas também havia dignidade nisso. Gandalf sabia que o verdadeiro poder está em transformar o mundo sem precisar dominá-lo. Seu legado não era a glória, era a continuidade. Era ver Aragorn assumir o trono, ver Frodo completar sua missão, ver os povos livres erguendo-se por si mesmos, e então partir. A grandeza de Gandalf residia justamente nisso. Ele não precisava ser adorado. Sua missão não pedia reconhecimento, pedia fidelidade ao bem. E mesmo nos momentos em que seus olhos refletiam o cansaço de séculos, mesmo quando caminhava sozinho pelas estradas entre reinos que já havia salvado, ele carregava a certeza de ter feito o que era necessário, mesmo que ninguém soubesse, porque o mais alto dos líderes é aquele que, mesmo ignorado, nunca se omite, e o mais nobre dos magos é aquele que não lança feitiços para si, mas palavras e ações que mudam o curso das eras. Há uma distinção sutil, porém profunda, entre o que se impõe e o que se revela. A liderança de Gandalf não era feita de decretos ou gritos de guerra. Não exigia joelhos dobrados nem proclamava obediência. Ele liderava de outra forma, pela revelação. Ele expunha a verdade escondida nas pessoas.
Iluminava o que estava adormecido dentro de cada um. Seu poder não era fazer os outros seguirem sua vontade, mas fazer com que os outros descobrissem a própria. Ao lado de Frodo, ele nunca disse vá. Disse apenas: a escolha é sua. E foi essa liberdade que tornou Frodo forte. Com Aragorn, ele não empurrou o herdeiro de Isildur ao trono. Ele simplesmente o lembrou de quem ele era. Com Pippin, não exigiu bravura. Apenas confiou, e isso bastou para que o pequeno hobbit se erguesse diante da guerra. Gandalf compreendia que a grandeza está em provocar o despertar do outro, não em controlá-lo. O verdadeiro líder, para ele, não é aquele que se põe à frente, mas aquele que, ao desaparecer, deixa um rastro de coragem nos passos de quem o seguiu. Ele não era a força visível no campo de batalha, mas a centelha oculta na decisão de cada guerreiro. Não era o braço que segurava a espada, mas o pensamento que dizia: não posso falhar, por causa dele. E mesmo sem ser comandante no sentido tradicional, seu nome se tornou referência silenciosa, um pilar de confiança onde quer que estivesse. Essa forma de liderar exigia mais do que poder, exigia sacrifício, porque ao não comandar diretamente, Gandalf renunciava à glória imediata, ao reconhecimento fácil, a autoridade incontestável, mas ganhava algo maior: a fidelidade voluntária, o respeito sem imposição, a lealdade que nasce da admiração sincera. E por isso, onde muitos viam apenas um velho excêntrico de fala pausada e olhar distante, havia na verdade a figura mais poderosa da guerra. Porque o verdadeiro líder, o que não precisa de trono nem de multidão, é aquele que, ao se afastar, deixa o mundo mais forte do que quando chegou. A voz de Gandalf não era feita para preencher o silêncio com som. Era feita para cortar as trevas como lâmina e acalmar corações como brisa suave. Cada palavra que proferia carregava o peso de eras e o cuidado de quem conhece o poder das ideias. Era uma fala precisa, escolhida com a sabedoria de quem entende que, em tempos de guerra, um conselho pode valer mais do que uma espada. E não eram apenas os reis e líderes que o ouviam com reverência. Até os humildes sentiam que, ao ouvir Gandalf, estavam diante de algo maior. Em momentos de desespero, sua voz se tornava âncora. Quando Pippin viu o terror nas muralhas de Minas Tirith e perguntou se havia esperança, Gandalf não prometeu vitórias. Falou de amanheceres, de continuidade, de beleza além da dor. Era uma fala que não negava o sofrimento, mas o atravessava. Suas palavras nunca eram poéticas por vaidade, mas por necessidade. Eram bálsamos aplicados em feridas abertas pelo medo. Ao mesmo tempo, em momentos de decisão, sua fala se tornava espada. Cortava ilusões, desarmava egos, derrubava muros internos que impediam os outros de agir. Com Théoden, sua fala despertou a lembrança da realeza. Com Frodo, revelou que a compaixão pode pesar mais que a justiça. Com Denethor, tentou mesmo em vão mostrar que a loucura é o último refúgio dos que se recusam a acreditar. Com Saruman, ofereceu palavras de redenção, mas também sentenças, porque Gandalf sabia que cada frase é uma escolha entre criar ou destruir, entre libertar ou aprisionar. E o mais impressionante, mesmo seus silêncios falavam. Muitas vezes, dizia mais com um olhar ou com um leve gesto do que com longos discursos, porque sua presença carregava da autoridade de quem viveu além do tempo e retornou com algo que nenhum livro poderia ensinar: a compreensão do coração dos homens. Ele não falava para convencer, falava para lembrar. Lembrar quem éramos antes do medo, o que podíamos ser apesar da escuridão. As palavras de Gandalf não se apagavam quando o som cessava. Elas continuavam ecoando nas decisões, nas memórias, nas jornadas que se seguiam. Porque o que ele dizia não era apenas ouvido, era gravado nas almas. Gandalf possuía algo mais raro do que a magia dos grandes feiticeiros. Ele dominava a palavra viva. Diferente dos encantadores que moldavam o mundo com fórmulas e gestos elaborados, Gandalf compreendia que o verdadeiro poder estava no verbo que toca a essência. Suas palavras não apenas informavam, persuadiam ou ordenavam, elas transformavam, porque ele conhecia a raiz antiga de cada som, a energia original que criou o mundo a partir da música. E por isso, suas frases ressoavam como encantamentos, mesmo quando não lançavam feitiços. Quando falava, o tempo parecia suspenso. Sua voz carregava um ritmo que não era apenas oratório, era ritual. Não se tratava de dominar plateias com eloquência, mas de alinhar o espírito do ouvinte ao fluxo da verdade. E isso se manifestava de múltiplas formas: num sussurro para acalmar um coração,
num grito para romper encantamentos, numa advertência que se tornava profecia. Cada palavra era medida, cada pausa era intencional. Até mesmo o silêncio de Gandalf tinha forma, densidade, mensagem, porque mais do que falar, ele escutava, e na escuta sabia o que cada alma precisava ouvir, não o que queria, mas o que era necessário. Aos reis oferecia firmeza, aos jovens esperança, aos perdidos direção. E muitas vezes, diante de situações em que os outros esperavam magia explosiva, ele respondia com frases curtas, profundas, que desarmavam conflitos sem que uma espada fosse erguida. Seus encantamentos, quando utilizados, não seguiam fórmulas convencionais. Ao confrontar o Balrog, por exemplo, suas palavras selaram o limite entre mundos. Eram mais do que comando. Eram determinação espiritual manifestada como som. No resgate de Théoden, sua fala não apenas dissipou a influência de Saruman. Ela trouxe de volta a identidade de um homem, como se, ao nomear, Gandalf reconstituísse o que havia sido esquecido. Esse dom da palavra viva fazia dele mais do que um mago, fazia dele um farol. Suas frases atravessavam o tempo e, mesmo anos após sua partida, seguiam moldando ações, decisões, legados, porque há falas que morrem ao serem proferidas, e há aquelas que, como as de Gandalf, nascem a cada vez que são lembradas. Na mitologia da Terra-média, as palavras não são apenas sons, são forças, e entre todos os que caminharam entre os povos livres, ninguém compreendia melhor essa verdade do que Gandalf. Quando ele falava, o mundo escutava, não por medo ou reverência cega, mas porque havia nas suas frases uma gravidade que dobrava o próprio destino. Suas palavras não eram apenas avisos, eram prenúncios. Eram como pedras lançadas na corrente do tempo, criando ondas que alcançavam o futuro. Quando Gandalf dizia algo, aquilo se tornava inevitável, não por feitiço direto, mas porque sua visão ia além do momento presente. Ele não previa o futuro, ele o intuía, como quem escuta a canção que os outros ainda não sabem cantar. Suas sentenças mais simples carregavam camadas de significado. Não escolha o que é fácil, mas o que é certo. O coração de um rei não se mede por sua espada. Você não pode passar. Frases assim se tornavam marcos na jornada de outros, mudando decisões, reescrevendo destinos. Eram palavras que despertavam coragem, revelavam vocações, rompiam encantamentos de dúvida. Com Frodo, suas palavras serviram como farol. Com Aragorn, como espelho. Com Denethor, como confronto. Ele nomeava o que estava oculto, fazia os outros verem o que evitavam encarar. Porque Gandalf sabia, quem domina o verbo, toca a essência. E quem toca a essência, altera a trajetória. Mas o mais extraordinário era que, mesmo com esse poder, ele nunca o usava para manipular. Suas falas eram dádivas, não algemas. Conduziam, mas não prendiam. Inspiravam, mas não forçavam. Era essa liberdade contida em cada frase que tornava seu discurso tão eficaz. Ele confiava que, uma vez revelada a verdade, o outro teria forças para segui-la, e quase sempre tinha. Por isso, o que Gandalf dizia não se perdia. Continuava vivendo nas ações dos que escutaram. Era como se suas palavras carregassem um pacto silencioso com o destino. Ao serem proferidas, selavam algo que o mundo ainda não compreendia, mas que, mais cedo ou mais tarde, se revelaria como inevitável. Na jornada de Gandalf, tão poderosa quanto sua voz era sua escolha de silenciar. Pois havia momentos em que nenhuma palavra era necessária, ou melhor, em que qualquer palavra diminuiria a grandiosidade do instante. Ele compreendia que o silêncio também fala, e muitas vezes com mais força do que qualquer discurso. Era o silêncio que marcava suas pausas diante de decisões cruciais. O silêncio que seguia um olhar firme. O silêncio que respeitava o luto, a dúvida ou o amadurecimento de seus companheiros. Quando Frodo, em Valfenda, se levantou para aceitar o fardo do Um Anel, Gandalf não o parabenizou. Não o exaltou, apenas olhou, e nesse olhar silencioso havia tudo: respeito, dor, orgulho, compaixão, porque ele sabia que o momento pertencia a Frodo, e que a grandiosidade de tal escolha não devia ser coberta por palavras, mas mantida na pureza do gesto. Quando Théoden despertou de sua sombra, Gandalf recuou em silêncio, permitindo que o rei se reencontrasse consigo mesmo, sem tutelas. Quando Pippin chorava após a perda de Denethor, Gandalf permaneceu ao seu lado, sem conselhos, apenas presença. Esses silêncios eram mais que ausência de som. Eram escudos contra a banalização. Eram espaço para que o outro respirasse, sentisse
crescesse, e também serviam como limites. Havia segredos que Gandalf nunca revelou. Havia verdades que ele preferia deixar que o tempo trouxesse à tona, não por omissão, mas por sabedoria. Porque nem tudo deve ser dito de imediato. Certas verdades precisam amadurecer antes de serem compreendidas. Ao optar pelo silêncio, Gandalf ensinava a paciência. Ensinava que o momento certo é tão importante quanto o conteúdo da mensagem. E também ensinava a presença, porque mesmo sem dizer nada, sua figura sempre inspirava. Sua postura falava. Era o tipo de silêncio que não se confundia com ausência. Era o silêncio pleno, ativo, transformador. Em uma era marcada por discursos inflamados e promessas grandiosas, Gandalf mostrou que às vezes é o silêncio que sustenta o mundo. Antes da Terra-média, antes das árvores de Valinor, antes até das estrelas, havia som. E no princípio, foi através da música que o mundo foi formado. As grandes canções dos Ainur, os espíritos primordiais criados por Ilúvatar. Gandalf, sendo o Olorin, um maia entre os primeiros, conhecia essa linguagem. Ela não era feita de palavras como as que os mortais usam, mas de vibração, de intenção pura, de harmonia entre vontade e criação. E embora, ao descer à Terra-média, ele vestisse carne e limitasse seus poderes, esse canto primordial jamais o abandonou. Essa linguagem antiga não era falada abertamente. Era usada em momentos raros, quando a realidade precisava ser tocada em seu nível mais profundo. Não era um feitiço. Era a memória do que o mundo havia sido. Era o lembrete de que, por trás das montanhas, rios, estrelas e seres, havia uma canção que sustentava tudo. E quando Gandalf falava nessa língua, mesmo que os outros não a compreendessem, o mundo respondia. Foi com essa linguagem que ele enfrentou o Balrog, evocando forças além da compreensão dos homens. Foi com ela que restaurou o espírito de Théoden, rompendo a prisão invisível que o consumia. E mesmo quando não a pronunciava em voz alta, ela vivia em seu olhar, em sua entonação, em sua presença, porque tudo em Gandalf ressoava com a harmonia original. Não porque ele se impunha ao mundo, mas porque fluía com ele. Essa linguagem também aparecia em seus silêncios, em seus gestos, nos encantamentos que usava para proteger, curar ou inspirar. Era uma comunicação que não precisava de explicação, apenas de abertura. Aqueles sensíveis o bastante sentiam seu efeito. Os hobbits, com sua simplicidade e coração aberto, muitas vezes captavam seu significado sem saber, reagindo com amor, coragem ou esperança renovada. Porque no fundo, a linguagem dos Maiar era a linguagem da criação. E Gandalf era seu portador mais silencioso e fiel. Assim, mesmo sem cantar como os Ainur nos dias primordiais, ele continuava a moldar o mundo, não com explosões de poder, mas com a harmonia sagrada das eras. Pois as palavras, os feitiços e os conselhos de Gandalf tinham uma origem mais profunda. Eram ecos da primeira música, quando os gritos de guerra cessaram e os campos voltaram a florescer sob a luz tranquila do sol. A Terra-média celebrava uma nova era. O mal havia sido derrotado, o Anel destruído, o rei coroado. Mas entre os sorrisos e os cânticos de vitória, havia um par de olhos que observava tudo com outra profundidade. Os olhos de Gandalf. Não havia neles arrependimento, tampouco orgulho. Havia tristeza, não pela derrota do inimigo, mas pela inevitável passagem do tempo. Porque para ele, a vitória era também despedida. Ele havia caminhado por aquelas terras muito antes da maioria dos que ali agora celebravam terem nascido. Vira povos ascenderem e desaparecerem, reinos se erguerem e ruírem, heróis se tornarem lendas e lendas se tornarem poeira. E agora, com o fim da Terceira Era, ele sabia que sua jornada estava próxima do fim. Não por falta de vigor, mas porque sua missão chegara ao limite. Ele viera para guiar, para preservar a esperança, para manter viva a chama do bem. E agora, com os homens assumindo o protagonismo do mundo, seu papel como ponte entre os tempos se encerrava. A tristeza nos olhos de Gandalf não era lamento, era compreensão. Ele sabia que até mesmo os mais sábios precisam partir, que o mundo precisa seguir sem os guias antigos, para que novas histórias possam nascer. Mas isso não tornava a despedida menos dolorosa. Ele olhava para Frodo, Sam, Aragorn, Merry, Pippin, e via não apenas os frutos de sua jornada, mas também a separação que se aproximava. O laço que os unia era eterno, mas sua presença física não seria mais parte daquela história. Nos momentos finais da guerra,
Gandalf não buscava glória, acompanhava reconstruções, oferecia conselhos finais, sorria nos casamentos, abençoava novos reinados. Mas em seu silêncio, nas pausas entre as palavras, morava a melancolia de quem sabe que o tempo dos magos está no fim. Os elfos partiam, a magia enfraquecia, a Terra-média, como ele a conhecia, se transformava. E com essa transformação, vinha a certeza de que a lenda precisava se retirar, para que os homens pudessem escrever as próximas páginas. O vento soprava suave no oeste, carregando consigo o cheiro salgado do mar e o sussurro das eras que se encerravam. Nos portos cinzentos, onde a terra encontra o infinito, Gandalf aguardava. Acompanhava Frodo, Bilbo e os elfos restantes para a última travessia, não como guia, mas como companheiro. Pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava liderar, apenas partir. Mas antes de cruzar as águas, deteve-se, olhou para trás, e naquele último olhar, cabia todo o peso de milênios vividos, de jornadas cumpridas, de perdas, vitórias e silêncios. Aquele momento não era um adeus simples, era o encerramento de uma presença que moldou a Terra-média com gestos invisíveis e palavras imortais. Os portos cinzentos, com sua atmosfera serena e solene, não eram apenas ponto de partida, eram o lugar onde o mito se despede da história. E Gandalf, mais do que ninguém, compreendia isso. Por isso, seu olhar não era apenas saudade, era gratidão, era alívio, era respeito por tudo o que viveu e, sobretudo, por tudo o que escolheu não ser. Ele observava o mundo que deixava não com a nostalgia dos que não querem partir, mas com a serenidade dos que sabem que cumpriram sua missão. Cada árvore, cada montanha distante, cada sombra que um dia ameaçou aquele mundo, tudo isso havia sido tocado, em maior ou menor grau, por sua presença. E agora, era hora de deixar que o mundo seguisse com seus próprios passos. A lenda precisava se recolher para que a memória florescesse. Ao embarcar, seu semblante era o de alguém que retorna para casa. As terras imortais o aguardavam, não como o Maia que partira, mas como o mago que havia escolhido viver entre os mortais, carregar seus fardos, partilhar suas dores. E esse último olhar, antes das velas se erguerem e a linha do horizonte engolir o navio, era sua última oferenda à Terra-média. Um olhar que dizia: vocês conseguiram, e agora é com vocês. O mar se fechou atrás dele, mas o eco desse olhar permaneceu, em lendas, em lembranças, nos corações daqueles que viveram à sua sombra. Nem todas as partidas precisam ser amargas. Há despedidas que carregam o peso da dor, mas há aquelas que nascem da plenitude, do reconhecimento profundo de que nada ficou por fazer. A partida de Gandalf foi essa última. Quando colocou os pés na embarcação élfica rumo ao oeste, seu coração não tremia. Ele não partia para fugir, nem para buscar consolo. Partia porque a missão havia sido cumprida com fidelidade, porque o tempo dos antigos havia chegado ao fim e o novo mundo precisava respirar sem suas sombras, mesmo as mais benéficas. A ausência de dor não significava frieza, significava sabedoria. Ele sabia que, para que o mundo continue, é necessário que os antigos se afastem, que a lenda se retire para que a realidade floresça. Assim, sua despedida não foi marcada por lágrimas desesperadas, mas por silêncios reverentes. Sam, Merry, Pippin, todos sentiram a partida, mas entenderam que Gandalf era maior do que seu tempo entre eles. Ele representava uma era que se encerrava com dignidade. Em seus últimos gestos, havia gentileza. Em suas últimas palavras, havia certeza. E no momento em que o navio rompeu as águas calmas dos portos cinzentos, Gandalf não olhou para trás em busca de conforto. Olhou para o horizonte, como quem reencontra um caminho conhecido, há muito trilhado. Porque o lar que o aguardava não era geográfico, era existencial. Era o retorno ao ponto de origem, agora carregando em si todas as histórias vividas com aqueles que jamais esqueceria. A lenda não termina com a partida, ela continua, espalhada nas canções que os bardos entoam, nos relatos passados de geração em geração, nas decisões moldadas por memórias. Gandalf não deixou monumentos, mas deixou princípios. E talvez por isso, sua despedida não tenha doído como poderia, porque o mundo sabia, no fundo, que ele não havia desaparecido, apenas se recolhido. Após sua partida, a Terra-média continuou. Povos reconstruíram suas cidades, reis governaram com sabedoria, os hobbits voltaram à tranquilidade do condado. Mas em cada canto do mundo,
Havia vestígios de uma presença que não podia ser apagada. Nas florestas que um dia o ouviram passar, as árvores pareciam se inclinar com reverência ao vento. Nas torres onde ele caminhou, a pedra guardava a lembrança de passos que moldaram destinos. E nas memórias dos que o conheceram, e até dos que apenas ouviram falar, Gandalf vivia como um sussurro que atravessa o tempo. Os ecos de suas ações não se limitavam a feitos grandiosos. Estavam também nos pequenos atos. Uma criança em Gondor crescia ouvindo que a coragem pode vir na forma de um velho mago com um cajado. Um ancião em Rohan ensinava aos jovens que a palavra certa, dita no momento certo, vale mais que 1000 espadas. Um hobbit, ao plantar uma árvore, repetia uma história que ouvira do velho Gandalf sobre beleza, paciência e esperança. Cada gesto do mago havia deixado raízes profundas, invisíveis, mas indestrutíveis. Gandalf não havia sido apenas personagem de uma era. Ele era o elo entre o mítico e o cotidiano. Era o lembrete de que há poder na bondade, na dúvida honesta, na sabedoria que não busca dominar. Os salões de Minas Tirith talvez não guardassem estátuas suas, mas nos salões do espírito, ele habitava com força. Ele era citado não como um deus, mas como um amigo ausente que sempre aparecia nos momentos certos, mesmo depois de partir. E por isso, nas longas noites em que o medo ameaçava retornar, as pessoas se lembravam de suas palavras. Mesmo a menor das criaturas pode mudar o curso do futuro. Essa frase, e tantas outras, ecoavam nos ventos como encantamentos contra a escuridão. Ele não estava mais lá, mas seus ecos protegiam, guiavam, curavam, porque o verdadeiro legado de Gandalf nunca foi a magia que lançou, nem as batalhas que venceu. Foi a esperança que deixou em cada coração que um dia cruzou seu caminho. Não se pode dizer que Gandalf morreu. Tampouco se pode afirmar que foi embora. Ele pertence a uma dimensão onde o tempo não apaga, apenas transforma. Seus passos cessaram, sua voz silenciou, sua figura sumiu entre as brumas do oeste. Mas sua essência permanece, porque Gandalf não era um homem no sentido pleno. Era uma presença, um princípio, uma ideia viva encarnada em carne por um tempo. E ideias assim não desaparecem. Elas apenas retornam ao lugar de onde vieram, aguardando seu próximo chamado. Dizem que, nas noites mais silenciosas do condado, um velho pode ser visto acendendo um cachimbo sob o luar, mesmo quando nenhum viajante se aproxima. Que nos salões de Erebor, ecos de uma risada antiga ainda ecoam nas pedras. Que nas florestas de Lothlórien, há quem jure ouvir passos leves, diferentes dos elfos. Não são provas. Não são aparições, são lembranças que resistem, tão reais quanto qualquer magia. Gandalf nunca foi de permanecer por vaidade. Nunca buscou moldar o mundo com mãos firmes. Sempre soube que o seu papel era passageiro, mas não esquecível. E por isso, mesmo depois de partir, ele ainda está, nas histórias contadas ao redor da lareira, nos atos de coragem silenciosa que ninguém aplaude, no conselho sábio de um ancião que viu demais e fala pouco. Em cada um desses momentos, ele renasce, e assim, mesmo ausente, nunca se foi. Ele não está mais visível, mas isso não significa que deixou de agir. Como o vento que não se vê, mas se sente na pele. Como a memória de um sonho que mudou uma vida inteira. Como a sombra protetora que caminha ao lado dos viajantes quando ninguém mais o faz. Gandalf tornou-se parte da estrutura invisível que sustenta o bem. E isso é mais duradouro do que qualquer forma física. O mago nunca se vai, ele apenas deixa de ser visto. Em meio à vastidão do mundo moderno, onde a pressa encobre as perguntas essenciais e o ruído constante abafa a voz da intuição, há um desejo que habita em silêncio dentro de cada um de nós. O desejo por um Gandalf, não um mago literal, mas aquilo que ele representa. Um guia que surge quando tudo parece desmoronar. Uma figura que não dá todas as respostas, mas que faz a pergunta certa. Alguém que caminha ao nosso lado mesmo quando não compreendemos plenamente o caminho. Desejamos um Gandalf porque há momentos em que nossa alma se vê diante de abismos, diante de escolhas que parecem nos engolir, diante de dores que não conseguimos nomear, diante da solidão de carregar fardos que o mundo não enxerga. E é nesses momentos que o arquétipo do velho sábio ressurge, não como fuga, mas como símbolo de que ainda há sentido, que mesmo nas trevas mais densas,
uma voz calma pode nos lembrar quem somos. Gandalf representa o mentor que não invade, mas que se apresenta com tempo e paciência. A figura que reconhece nossas limitações sem nos julgar por elas, que nos confronta quando necessário, mas sempre com compaixão. Desejamos sua presença porque, no fundo, ansiamos por direção, por alguém que diga: você pode fazer isso, mesmo que não acredite ainda. E isso não é fraqueza, é humanidade, porque crescer, enfrentar, mudar, tudo isso é mais possível quando sentimos que não estamos sós. A presença de Gandalf em nossas vidas se manifesta nos conselhos silenciosos de um avô, nas palavras firmes de um professor, na escuta atenta de um amigo que sabe esperar, às vezes, até em nós mesmos, quando finalmente acessamos uma força que não sabíamos possuir. Ele é a personificação da esperança que caminha com os cansados, da sabedoria que não se impõe, mas se oferece. No fim, todos nós desejamos um Gandalf, porque no fundo, sabemos que a jornada não é apenas externa. O mundo pode se salvar ou se perder, mas a verdadeira travessia acontece dentro. E para atravessar esse território interior, precisamos de um guia que conheça tanto a luz quanto a sombra, e que mesmo assim, escolha permanecer ao nosso lado. Ao longo da história da humanidade, o arquétipo do mentor tem se repetido com consistência inquietante. Uma figura mais velha, experiente, que surge nos momentos em que o herói está à beira do colapso. E não se trata apenas de contos mitológicos ou histórias de fantasia. Trata-se da própria estrutura da psique humana. O inconsciente coletivo, como descreveu Jung, projeta esse guia como um símbolo da possibilidade de integração, da passagem para um novo estado de consciência. E Gandalf, com seu cajado, sua fala calma, seu olhar que atravessa véus, é a materialização perfeita desse arquétipo nos mitos modernos. A presença do mentor não elimina o sofrimento, ela o resignifica. Quando Frodo recebe o fardo do Anel, não é confortado por promessas de facilidade, mas por verdades que sustentam. Quando Aragorn hesita em assumir sua linhagem, não é pressionado, mas convocado à sua verdadeira identidade. Em cada um desses momentos, Gandalf cumpre o papel não de um mestre que entrega respostas prontas, mas de um facilitador do renascimento. Ele aponta o portal, mas é o outro que precisa atravessar. Nos momentos de treva pessoal, quando o medo se torna maior do que a razão, o mentor aparece como âncora. Ele segura o real quando tudo parece desmoronar, e não por ter todas as certezas, mas por já ter caminhado pelas mesmas sombras. O mentor conhece a escuridão, mas não é escravizado por ela. E isso é o que o torna confiável. Gandalf, como símbolo, é essa presença interna que ressoa quando somos testados. É a intuição que sussurra no meio da dor. É a memória de que existe um sentido, mesmo quando tudo parece ruína. Ao olharmos para ele como arquétipo, percebemos que seu papel vai além da narrativa. Ele nos mostra que todos precisamos de orientação, mas que a verdadeira transformação ocorre quando aceitamos que o mentor apenas nos revela o que já estava em nós. E assim, sua função maior é nos devolver a nós mesmos, mais inteiros, mais conscientes, mais preparados para sermos quem realmente somos. Porque no fim, o mentor não é aquele que caminha por nós, é aquele que caminha conosco até percebermos que podemos continuar sozinhos. Entre o branco da pureza e o negro do desconhecido, Gandalf vestia o cinza, uma escolha que jamais foi estética, mas profundamente simbólica. A capa cinzenta que o envolvia era a imagem perfeita de sua natureza, nem luz absoluta, nem sombra total, mas a interseção entre ambas. Ele não era um ser divino afastado da realidade, nem um mortal enredado em paixões humanas. Era o meio termo, a ponte, o que caminha entre os mundos. E essa cor, modesta à primeira vista, revelava o verdadeiro poder daquele que escolhia a humildade ao invés do domínio. O cinza é, por essência, ambíguo. É a cor dos crepúsculos, dos momentos de transição, do limiar entre o conhecido e o mistério. Ao vesti-lo, Gandalf se posicionava como aquele que compreende as trevas sem se corromper por elas, e que honra a luz sem se tornar cego por seu brilho. Ele caminhava entre reis e mendigos com a mesma naturalidade, porque sua cor falava mais que suas palavras. Ele estava ali para servir, para equilibrar. Nunca se impunha como superior, mas era impossível ignorá-lo. Sua capa, suja pelas estradas, empapada de chuva, marcada por cinzas, era seu emblema de humanidade contida dentro do eterno. No inconsciente, essa imagem reverbera com força. O cinzento simboliza maturidade, discernimento,
renúncia ao maniqueísmo, representa aquele que já viu ambos os lados da moeda e escolheu permanecer justo. Em nossos próprios conflitos internos, Gandalf surge como aquela voz que não julga, mas pondera, que não exige perfeição, mas propõe responsabilidade. Sua capa nos lembra que não somos inteiramente bons ou maus, corajosos ou covardes, luz ou escuridão. Somos mistura, e é nessa mistura que reside nossa força. Assim, quando pensamos na figura do Mago Cinzento, não pensamos em extravagância ou espetáculo. Pensamos em equilíbrio, em ponderação, em sabedoria que sabe esperar, ouvir, falar quando necessário. Gandalf não usava sua capa para se esconder, mas para se afirmar, como aquele que não escolheu o brilho para brilhar, mas a sombra para servir. Em um mundo que exalta líderes e heróis, seguir parece sinônimo de fraqueza. Mas Gandalf, com sua sabedoria silenciosa, desmonta essa ilusão, pois ele que aconselhava reis e desafiava sombras antigas, também sabia recuar, sabia ouvir, sabia caminhar ao lado, sem necessidade de conduzir, e em muitas ocasiões, mostrou que seguir exige mais força interior do que comandar. Porque seguir, no sentido profundo, não é submeter-se, é confiar, é abrir mão do controle para sustentar o bem comum. Ao confiar a missão a Frodo, Gandalf reconheceu a própria limitação. Poderia ter tentado carregar o anel, mas sabia que, ao fazer isso, cederia à tentação do poder. Então seguiu. Seguiu o ritmo dos hobbits, seguiu os eventos, seguiu os caminhos tortuosos da jornada sem impor sua vontade sobre eles. E mesmo nos momentos em que sabia mais, escolhia observar em silêncio, porque compreendia que, para que os outros crescessem, ele precisaria permitir que tropeçassem, que decidissem, que errassem. Essa capacidade de seguir, de se colocar ao lado ao invés de à frente, é uma das maiores lições que o mago nos oferece. Em nossas próprias vidas, tantas vezes tentamos controlar, liderar, dirigir tudo à nossa volta. E quando falhamos, sentimos que perdemos valor. Mas Gandalf ensina que há dignidade na contenção, que o verdadeiro sábio é aquele que lidera quando necessário, mas sabe recuar para que o outro floresça. Nos conselhos de Elrond, na formação da Irmandade, na jornada por Rohan e Gondor, Gandalf jamais exigia autoridade. Ela lhe era dada naturalmente por causa de sua presença, mas ele, muitas vezes, optava por seguir Aragorn, Frodo, os acontecimentos, como quem caminha com fé, não por submissão, mas por respeito à complexidade da vida. E é aí que reside sua grandeza, porque ao seguir, Gandalf não se apaga. Ele se torna espelho, um reflexo que permite que os outros descubram a si mesmos, cresçam e assumam suas missões com autenticidade. No fim das contas, mais do que guia, guerreiro ou profeta, Gandalf encarna um símbolo que transcende todos os papéis. Ele é a esperança persistente, aquela que não grita, que não exige, que não se impõe com arrogância, mas que permanece, mesmo diante do terror, da perda, da escuridão mais densa. Gandalf representa a certeza silenciosa de que ainda existe um caminho, que ainda há uma chance, que enquanto houver alguém disposto a dar um passo adiante, a luz não se apagará por completo. A sua presença em momentos de colapso não era apenas estratégica, era espiritual. Quando os muros de Minas Tirith tremiam, lá estava ele, ao lado dos que temiam morrer. Quando a Irmandade se quebrava, ele reaparecia com um novo nome e nova força. E mesmo quando tudo parecia perdido, quando os exércitos das sombras dominavam os campos, Gandalf sustentava o que não podia ser explicado. A fé de que o bem não era apenas uma ideia, era uma força real, viva, que podia resistir. Essa esperança não era ingênua. Era construída sobre a dor, sobre a experiência, sobre os fracassos e cicatrizes de eras inteiras. Gandalf acreditava porque conhecia a escuridão, sabia do que os corações dos homens, dos elfos e até dos hobbits eram feitos. E mesmo assim, escolhia acreditar. Essa escolha, repetida ato após ato, gesto após gesto, fazia dele mais do que um personagem, fazia dele um símbolo, um lembrete constante de que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há algo que vale a pena defender. No inconsciente, essa figura vive em cada dúvida que enfrentamos, em cada momento em que pensamos em desistir. Gandalf se manifesta, não como solução, mas como presença. Ele não resolve por nós, mas nos lembra de quem somos. E nos mostra que a chama pode vacilar, mas não se apaga. Não enquanto alguém, em algum lugar,
ainda tiver coragem de seguir adiante. Gandalf não veio ao mundo para ser adorado. Não buscou a glória dos tronos, nem os cânticos das multidões. Veio para despertar, em cada ser que cruzou seu caminho, a centelha esquecida da coragem, a força silenciosa que reside nos pequenos atos, a grandeza que nasce no ordinário. Ele não salvou a Terra-média sozinho. Mas sem ele, ninguém teria se lembrado de que ela podia ser salva, porque sua magia não estava nos feitiços, estava no gesto de confiar, no olhar que enxergava além da aparência, na palavra que se tornava ponte entre o medo e a ação. Ele foi chamado Mithrandir, o peregrino cinzento, mas seu verdadeiro nome era ação silenciosa, fé em meio ao caos, resistência sem espetáculo. Em Frodo, viu o peso do impossível. Em Aragorn, o fardo da herança. Em Théoden, a dor da decadência. E em cada um deles acendeu uma luz que os próprios não sabiam portar. Ele não os carregou, apenas os lembrou de que podiam caminhar. Seu poder não residia em dominar, mas em inspirar. E por isso sua presença era sempre discreta, mas absolutamente decisiva. A lenda de Gandalf não se encerra com sua travessia para o oeste. Ela continua, como o vento que atravessa vales e montanhas, continua nas escolhas feitas em momentos de dúvida, nos líderes que recusam o orgulho, nos corações que escolhem proteger, mesmo sem garantias de vitória. Porque Gandalf vive onde há resistência ao desespero, onde há fé sem certezas, onde há alguém que, ao se ver pequeno demais para a tarefa diante de si, escuta dentro do peito uma voz que diz: "Você consegue." Ele partiu com os elfos, silencioso como sempre foi, mas ficou no que é invisível, na lembrança de que o bem não é uma promessa, é uma construção diária, e que a verdadeira magia não transforma o mundo em espetáculo, mas revela o valor escondido em cada gesto simples. Por isso, ao fechar os olhos nesta noite e sentir que o peso do mundo ameaça o repouso, lembre-se, há um mago que ainda caminha ao seu lado. Talvez você não o veja, talvez ele não fale, mas ele está lá, onde mora a esperança teimosa que insiste em permanecer. Boa noite, viajante.